Falando em autoestima, gente, uma cirurgia plástica com resultados abaixo das expectativas pode causar vergonha e insegurança nas mulheres, né? A expectativa é sempre de obter um bom resultado, mas por diversos motivos não acaba acontecendo isso. Por isso eu convidei o Dr. Tiago André Ribeiro, que é cirurgião plástico, mais uma vez para falar com a gente o que a gente pode fazer no caso de uma cirurgia mal sucedida. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, Fernanda. Boa tarde. É um prazer sempre estar aqui. Prazer é todo nosso. Muito obrigada. Doutor, vamos começar falando com procedimentos estéticos que acontecem em maus resultados também? Isso. Antes, o importante é a gente frisar uma coisa que é essencial. Toda cirurgia tem expectativa e possibilidades. Certo. E isso é muito discutido antes. Depois não adianta mais. Então, por isso, sentar com o seu cirurgião que você escolheu para discutir expectativas e possibilidades antes ajuda muito no depois. Entendi. Então, saber o que pode ser feito no teu caso, saber que tipo de resultado tu vai ter, é muito importante para que no pós-operatório tu receba o resultado de uma forma mais assessorada, digamos assim. E se por um acaso acontecer algum desvio de resultado, um resultado que não te agrade ou uma complicação, a primeira pessoa que tu tem que abraçar é aquele cirurgião que tu escolheu. Exatamente porque ele, se você o escolheu de forma ética, embasado, ele tem a capacidade de te ajudar, talvez a chegar a um resultado bacana ou arrumar aquela complicação que você teve. Certo. Então, isso é o essencial, o pré, o antes. Conversar com o teu cirurgião antes. E geralmente os bons cirurgiões plásticos, eles vão falar, eles vão ser francos, né, doutor, com o paciente. Olha, fulana, a gente vai fazer o que a gente quer, porque eu acho que ninguém mais do que vocês, cirurgiões, querem um bom resultado. Exato. Né? Você e o paciente é os que mais querem um bom resultado. O marketing é do paciente, é o paciente que faz o nosso Exatamente. marketing. Então, assim, olha, o que a gente quer é isso, que fique esse resultado. Mas pode acontecer de ficar assim, de ficar assado, a sua pele já não é uma pele muito bacana, pode ser que numa cirurgia de mama, por exemplo, caia um pouquinho depois, enfim, se um bom cirurgião, ele vai falar tudo isso para o paciente, né, doutor? Não existe a perfeição antes da execução. Pois é, então gente, não isso adianta, é muito sério. não adianta você querer que fique perfeito antes de ser executado. O cirurgião vai ter que executar, vai ter que passar por todo aquele processo operatório para você concluir um resultado. E às vezes não é uma conclusão em um tempo só. Às vezes você precisa realmente resgatar aquela cirurgia. E é sobre isso que a gente veio falar agora. Não sobre erro, mas sobre maus resultados. Problemas que aconteceram, pode ser como complicação ou como um resultado não eficaz, e que a gente pode ou não pode reparar. E isso pode acontecer tanto com um médico excelente quanto com um médico. Exato. Porque depende do organismo, do corpo de cada pessoa, né, Ninguém doutor? está isento. Nenhum cirurgião está isento de ter algum problema com uma paciente. É óbvio que é dependente de técnica, de execução de técnica, de aprendizado, de congresso, de estudar, de tecnologia, mas também é dependente da própria paciente, do corpo da paciente portadora de uma síndrome metabólica, de uma doença escondida que a gente vai pesquisar e procurar. Tudo isso a gente precisa entender no pré-operatório, para o pós-operatório ser um pós-operatório condizente com aquilo que a paciente, entre aspas, comprou, que é a cirurgia. Agora, doutor, com os procedimentos estéticos, como, por exemplo, toxina botulínica, também acontecem maus resultados, né? Também. Porque tá uma febre de toxina botulínica, que é o Botox, gente. Só tem ele, a gente pode falar, né? Não, tem vários. Tem outros, né? Mas todo mundo conhece como Botox. Isso, Botox foi a marca que veio, Né? veio antes Enfim. no mercado. Isso. E tal, todo mundo, tem gente que tá fazendo até dentro de casa, a pessoa, o especialista, né? Vai na casa da pessoa fazer. É uma loucura isso. Isso tem que ter muito cuidado. Então, a toxina botulínica e os preenchimentos, que são os procedimentos estéticos, as bioestimulações, as harmonizações faciais, também podem gerar problema. Os problemas são relacionados a injeção no local errado, injeção intravascular, ou seja, dentro de um vasinho, provocando a necrose de uma região, os excessos... Calma, então a toxina botulínica, ela pode causar necrose, doutor? O preenchimento. O preenchimento com ácido hialurônico. Isso. Tá. Então, a toxina botulínica, ela vai ser um paralisante. Então, você pode, às vezes, por um exagero, paralisar demais de um lado,
ou paralisar uma área que não pode ser paralisada, tipo lábio. Então, alguém com menos experiência vai fazer uma toxina botulínica perilabial numa paciente para tentar melhorar umas ruguinhas e exagera na mão, você pode ter uma paralisia. É óbvio que com a toxina, o ótimo é que ela é reversível. Então, depois de 6 meses, 9 meses, a coisa toda volta. Mas e daí a pessoa vai ficar 6 meses com a boca torta? Pois é. E não tem muito o que fazer. No caso da toxina. No caso da toxina. Nos preenchimentos, quando o preenchimento, o diagnóstico de uma injeção errada, de uma injeção fora do lugar, ou de um excesso acontece, a gente ainda tem uma substância que a gente pode usar e lançar a mão para tentar dissolver um pouco do preenchimento que foi feito. Porém, em alguns casos, a necrose pode acontecer e aí a gente tem um problema muito grande, que é a perda de um tecido. A perda de uma porção do nariz, a perda de uma porção do lábio. Tem vários relatos no jornalismo aí que a gente conhece, no Brasil afora, de vários problemas que estão acontecendo, principalmente com não habilitados. Então, quem se envereda a achar que injetar coisas nas pessoas é simples. Né? A parte técnica pode até ser fácil, porque você pega uma agulha e injeta. O problema é a execução, é saber anatomia, é saber onde não pode, onde deve, onde não pode mexer muito. Tudo isso é estudo, trabalho, ir atrás, estudar para se desenvolver melhor. Então, ó, gente, vocês aí, ó, fiquem atentos, hein? Toxina botulínica e ácido hialurônico também não é brincadeira. Exato. Vamos falar das cirurgias de nariz? Isso. As rinoplastias. Eu até coloquei a foto do mais conhecido de todos, que é o Michael Jackson, né, que fez inúmeras cirurgias de nariz, apesar de negar isso. Né? Todo mundo tem medo de ficar com esse nariz, né, doutor? Então, esse é um nariz clássico das múltiplas cirurgias. Então, ele tem uma insuficiência de válvula nasal, ele tem um dorso muito aparente, ele tem uma ponta muito fina. Tudo isso desgastes subsequentes das múltiplas cirurgias. Isso pode acontecer em uma cirurgia só nasal, só uma rinoplastia? Pode, mas é muito mais raro. É muito mais comum nos pacientes que se submetem a vários procedimentos no nariz. Entendi. Mas a maioria dos procedimentos de rinoplastia tem a possibilidade de ser parcial ou totalmente reversíveis com uma nova cirurgia ou um novo procedimento, tipo um preenchimento. No caso dele, por exemplo, não teria Desse caso, já não. Não teria como colocar, tirar, fazer um enxerto, tirar algum osso de algum, ou alguma cartilagem e encher esse nariz dele? Existe a possibilidade, só que a pele tem que ajudar, né? Então, entendi. toda vez que você faz vários procedimentos, essa pele vai afinar, esse músculo, que a gente tem músculo no nariz também, esse músculo vai degenerar, ele vai atrofiar, ele vai fibrosar, então tudo isso atrapalha. Por isso que o segundo procedimento nunca vai ser igual ao primeiro, porque tudo mudou. Entendi. O terceiro pior, o quarto pior, e por aí vai. Então, o nariz do Michael Jackson, provavelmente, apesar dele manter a voz e manter a qualidade, que ele foi um estupendo músico, mas ele não tinha uma função respiratória igual a quando ele era do Jackson's 5 lá, entendeu? Provavelmente ele era muito diferente. Vamos falar agora de cirurgias no rosto, doutor, os liftings faciais. Lifting facial. O maior medo do cirurgião no lifting facial é o nervo facial. Então, os raminhos do nervo facial que fazem toda a nossa mímica, né? Ou seja, para frente, para trás, os que fazem a mímica, os nervinhos que estão explicados ali, esses nervinhos podem ser lesados em uma cirurgia e, se essa lesão for definitiva, o paciente fica com uma paralisia daquela região. Esse é o nosso maior medo num lifting facial. Por quê? Porque esse nervo está abaixo e ele é muito fininho. Tocou nele, ele já vai paralisar. Ele pode não paralisar para sempre, mas ele já tem uma neuropraxia, ou seja, ele já vai ter um descanso, ele já vai desligar por um tempo. Então, depois de uma cirurgia, pode até ter uma paralisia facial parcial que regride. O nosso medo é uma paralisia facial definitiva por uma lesão, por uma secção desse nervo. Lembrar que a anatomia minha e tua são diferentes. Nós temos um esboço. A gente sabe, por estudar anatomia, por dissecar cadáver, como é que é uma anatomia normal. Mas nem todo mundo, às vezes, apresenta a mesma anatomia. Então, por isso que ser meticuloso, ir com calma, não ser afoito, indicar na hora certa, faz parte do processo para a gente evitar ou minimizar problemas. Perfeito. Agora, vamos para as cirurgias de mama. Aqui a gente, antes, rapidinho... É um preenchimento, né? Só comentar essa foto aqui, esse antes e depois. Então, você vê a sequência. Meu Deus. Você vê uma sequência
Que alguém dó, que né? é óbvio que o envelhecimento facial, ele existe para todo mundo. E a cirurgia e a medicina e a estética vieram ajudar a minimizar o envelhecimento ou fazer um envelhecimento mais ativo. Porém, a gente tem que cuidar quando a coisa degringola num excesso Pois em é. que vai gerar problemas futuros, principalmente com preenchimentos definitivos. Doutor, você já negou, por exemplo, para alguma paciente? Não. Procedimento? Daí, Sim. daí já está demais, eu não vou fazer porque você já passou do limite. Então, eu tenho vários colegas, a gente discute muito isso, a gente mais nega do que opera. Você está brincando, Sim, doutor? no consultório, sim. A gente Olha! mas é óbvio que você tem que ser comedido na tua explicação, você tem que justificar para a paciente. Sim. Mas uma paciente com excesso de peso, uma paciente em que tem uma síndrome metabólica, Entendi. em que hipertensão, diabetes, gordura visceral, você precisa. Daí é um risco muito grande para o cirurgião, Para o cirurgião né? e para a pro paciente. A gente também, tem né? que pensar no resultado que a paciente imagina. Nem todo mundo pensa no resultado que a paciente imagina. A gente precisa sentar com a paciente. O que você imagina de resultado? Se ela conseguir me explicar e eu não conseguir propor para ela e fazer o resultado, eu não posso Não fazer. pode fazer. Eu não tenho a liberdade de executar, de cobrar da paciente um resultado que ela quer e eu não posso dar. Entendeu? Então vamos agora para as cirurgias de mama, gente, que Isso. também tem Então, bastante eu resultado. coloquei uma prótese rompida. Essa é uma prótese rota. Uma prótese que rompeu. Então, todo mundo imagina que prótese é eterna. Vai colocar uma prótese, a prótese vai ser para sempre. Não existe isso. Não existem próteses vitalícias. Existem próteses, as próteses atuais, as últimas gerações de próteses, elas são extremamente duradouras. Mas uma prótese pode romper. Ao romper, tem que trocar. Então, é mais uma cirurgia fácil de executar, você troca a prótese por uma prótese nova, sem grandes problemas. Tá. O problema são as assimetrias que acontecem ou no pós-operatório imediato ou no pós-operatório com o tempo. Lembrar que toda paciente tem uma mama diferente da outra. E essa diferença, ela vai ficar um pouco depois da cirurgia. Ninguém vai conseguir deixar igual, totalmente igual. Às vezes uma areola milímetros acima, milímetro abaixo, às vezes um sulco mais abaixo, às vezes um colo um pouco mais marcado. Se for um excesso, é óbvio que a gente vai trabalhar isso, mas se for pequena diferença, a gente não pode mexer muito. Outro problema que pode acontecer é a contratura capsular. Contratura capsular é um problema que pode existir em toda a prótese, em todo corpo estranho. É o corpo reagindo contra aquele corpo estranho. Pode acontecer breve ou pode acontecer tardio. O que tem que fazer? Tirar a cápsula, tirar a prótese e trocar a prótese. Se a paciente quiser uma prótese ainda. Às vezes a paciente nem quer uma prótese, você maneja os tecidos dela para montar um novo cone mamário para isso. Agora, doutor, e cirurgias como lipoaspiração? Essas são as cirurgias mais realizadas, né? Contorno corporal, abdominoplastia e lipo são as cirurgias mais realizadas. O principal problema é manejar a cicatriz, é convencer as pacientes da cicatriz que eu posso dar para ela e da cicatriz que ela pode me dar. É uma via de mão dupla. Eu vou tentar fornecer para ela uma cicatriz de qualidade e o corpo dela vai também me fornecer uma cicatriz de qualidade, que eu vou ter que manejar. Essa foto que a gente está vendo agora, doutor, o que foi isso? Isso é uma fibrose pós-lipoaspiração. Então, é uma lipoaspiração em excesso ou uma falta de fisioterapia e drenagem no pós-operatório. Por isso que também é uma via de mão duplas. Ou é o cirurgião que executa errado, ou executa muito afoito, ou é a paciente que sai do hospital achando que está tudo pronto, e não está. E tem os procedimentos para fazer depois, né? Isso, aí depois você... E também tem as formas de corrigir todos esses problemas cicatriciais que podem acontecer. Né? Isso daí também é a mesma coisa? Essa é uma fibrose cicatricial pós-lipoaspiração. E quando é só uma questão de retoque de uma cirurgia plástica, doutor? Como é que funciona? Depende do tempo. Normalmente, uma cirurgia plástica, ela requer um refinamento. A gente não gosta do termo retoque, a gente gosta do termo refinamento. Refinamento você pega uma cirurgia, uma paciente que está um pouco acima do peso, você faz uma lipoaspiração, faz uma abdominoplastia e depois de 6 meses ainda precisa de um adendo, precisa de um quê? Isso a gente chama de refinamento e é executável, é normal, é totalmente normal a gente indicar um refinamento que muitos chamam de retoque. Na verdade, a gente gosta de falar, a gente está refinando um pouquinho, melhorando um pouquinho mais a execução. E esse refinamento é uma nova cirurgia? É uma nova cirurgia. Tá. Pode ser uma cirurgia pequena com anestesia local, pode ser uma cirurgia grande. Depende do caso. E isso é muito da discussão, né? Conversar com o paciente sobre isso antes.
Agora, doutor, quais os desafios na correção de uma cirurgia mal sucedida? Principalmente quando essa cirurgia não é feita por você, por exemplo, no caso. Chega uma pessoa no seu consultório com uma cirurgia mal sucedida de um outro médico para você, e daí? O primeiro passo é apagar o incêndio, né? Porque a paciente ela vem com um incêndio psicológico na cabeça de que ela precisa resolver aquilo para melhorar. Nós também queremos aquilo, mas a gente precisa apagar porque às vezes a paciente não vai conseguir corrigir tudo de uma vez só. Então a gente precisa conversar e pontuar com a paciente qual vai ser o nosso projeto. Então ela vai ter um projeto, é uma cicatriz, é uma fibrose, é uma mama que caiu, é uma prótese que não deu certo, ela teve que tirar, infectou, alguma coisa aconteceu, ela está só com uma mama com prótese, às vezes acontece isso. Mas o recado principal é, o cirurgião que fez, ele tem a capacidade de arrumar isso também, na sua grande maioria. O que a paciente precisa entender é não encontrar no cirurgião que fez a cirurgia o inimigo. A primeira coisa que ela deveria. Por quê? Porque aquele vínculo que se criou na primeira cirurgia, se tentar não desfazer, a execução de toda a sequência é muito melhor. Entendi. Porque Então, só ele sabe o que ele que fez foi feito, naquele como dia, foi feito, naquele centro o cirúrgico. porquê aquilo aconteceu. Exatamente. Ele tem essa explicação junto com a paciente. Com certeza. Né? O segundo cirurgião que for pegar o caso, ele já vai partir de um problema, ele já vai partir de uma imaginação. Tanto que várias vezes a gente conversa com o próprio cirurgião para trocar uma ideia. Olha, tem uma paciente tua aqui comigo e assim, a gente já né, apagou o incêndio, vamos tratar ela, o que a gente me explica um pouco. E muitas vezes esse próprio cirurgião, ele vem com a gente. Ele opera junto, ele entra em campo junto para nos ajudar. Isso. Que legal. Então isso é bacana. Tudo pelo bem do paciente. Mas a paciente precisa entender isso. Que às vezes um erro, um problema, uma complicação, não foi culpa do cirurgião, foi culpa de todo o processo. E abraçar aquela causa, todo cirurgião é capaz. Entendeu? Perfeito. Eu, os outros, todos os cirurgiões de outras cidades, de outros países, todos têm problemas. O que a gente precisa é que a paciente abrace-nos e nós abraçamos ela também. Adorei, doutor Thiago, mais uma vez, viu? Obrigada pela sua participação, Sempre viu? Obrigada. à disposição. Bom final de semana. Para vocês também.